Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Bom dia, doutor Egnaldo, tudo bem, amigão? Bom dia, pastor Elber. Ainda chego nesse patamar, é o fone mesmo que está aqui atrás. Olha aí, ó. Eita. E a voz? Que voz é essa? Você estava fazendo a dupla com a Van, não? Pois é, olha, é Van, é a Nilceia Paris essa madrugada. Acho que assim, a síndrome gripal passou aqui pela rede, né? Por Meu enquanto aí Deus. está sendo até mesmo virtual. Mas estamos aqui, não podemos faltar. Tá certo. E o nosso clima aqui em Brasília é muito variável, né, doutor Aguinaldo? A umidade vai lá em cima e depois vai lá embaixo, aí essa seca, né, e com isso muita virose e tal. De fato, inclusive aqui os canais de TV, né, estão alertando que está tendo uma virose doida aí. A Covid também resolveu dar uma reaparecida, mas graças a Deus, assim, sem óbito, sem, né, ela vai e volta mesmo, e, enfim, agora virou, é tipo gripe, né, vai e volta e tal, mas graças a Deus ninguém tá morrendo por causa disso, não. E aí, doutor Aguinaldo, desta vez, está aí, ó, limpando a garganta, né, então. Sim, aí eu digo assim, agora sim dá para estar cantando um coral com a voz de baixo, né? Mas assim, eu no meu caso já logo fiz o teste por causa de Covid, porque quem tem bronquite não pode se arriscar. É Então, verdade, né, verdade. síndrome respiratória pra gente é complicado. É verdade. Muito bem, mas e no mais, doutor Aguinaldo, tudo bem? Tudo em paz? No mais, tudo em paz. Realmente aqui em Brasília esse clima seco afeta a gente, né? E aí vem o resfriado e tudo, a gente não percebe, acostumado a ter o resfriado no inverno, né? No frio, então acontece isso mesmo. Mas graças a Deus, no mais, é a correria do dia a dia, bênção de Deus na nossa vida. Muito bem. Então, hoje, queria que você repetisse o assunto para a gente de hoje, né? O que nós estaremos falando hoje aqui no nosso bate-papo, aqui no Divã desta quinta-feira. Então, pastor Albert, viemos falando sobre família, viemos trabalhando vários assuntos e hoje nós já até passamos lá no tempo ainda que acho que não tinha o YouTube ainda, né? A gente tinha só a rádio, falamos um pouco sobre conflito de família, né? E hoje, para continuar, vamos falar justamente isso. Família, que é o tema de hoje, como o pastor mesmo falou, família, como lidar com conflito e feridas emocionais. A maior dificuldade nossa é que vão surgindo os conflitos, vão surgindo as feridas vão acontecendo e a gente não vai dando conta. Ou jogando para, como diz o popular, né? Jogando para debaixo do tapete, e um dia aquilo vem à tona, um dia isso tudo atrapalha. E aí, para pensar nisso, a gente vai trazer uma outra fala, uma outra questão também, que é o perdão. Porque lidar com conflitos também é vivenciar o perdão, trabalhar isso aí. E em várias circunstâncias, né? E hoje, especificamente, falaremos sobre família, né? A gente está, mas às vezes ficamos, eu gosto de falar essa palavra, fantasia, né? Às vezes ficamos fantasiando, ou não só fantasiando, que aqui não tem nada, ou então ficamos muito românticos, né? Ah, não, vai se resolver e a gente não toma uma atitude. Tem coisas que são necessárias tomar atitude pessoal, você com você mesmo, né? Você em relação ao contexto em que você está vivendo e em relação ao outro. E vamos lembrar, principalmente para nós homens, né? E agora eu não estou falando no sentido geral, né? Estou falando homens, o masculino ali, o sexo masculino, o homem ali, ele tem uma tendência a ter dificuldade de trabalhar o perdão, até mesmo por causa do nosso egocentrismo, por causa do nosso egoísmo, e porque também pensamos no que os outros vão pensar disso daí. Tudo isso passa na mente da gente. E quando é família, passa também. Porque quando a gente fala de família, a gente está pensando aqui no momento, aquela família em que é composta, né, de pai, mãe, filhos, mas só que uma das coisas que a gente sabe que quando você entra numa família, quando você inicia o matrimônio, você também começa a fazer parte do contexto maior.
né? Você passa a fazer parte, querido ou não, a gente brinca, né, às vezes, por fora dos bastidores, do agregado. Você se torna agregado da família da sua esposa e a sua esposa se torna da sua família. E a gente fala aquele negócio bonito, né? Não, a mãe ganhou uma filha e na parte, a mãe do rapaz ganhou uma filha e a mãe da menina ganhou um filho. E quando vai na prática depois, às vezes, a gente vê as dificuldades, porque são duas pessoas diferentes, criados em famílias diferentes, em contextos diferentes, que agora se unem e vão formar um só, né, como diz a Bíblia, como nós cremos e falamos assim, não só a Bíblia, que foi um assunto da semana passada, falamos, né, da questão do casamento, em relação ao você vai diante de um juiz de paz, depois de passar por todos os trâmites para um matrimônio civil, para o casamento civil, e ali se unem também as certidões, né? Então começa ali uma nova vida, uma nova história, e essa nova história não é algo simples, né? Porque você vai passar a conviver com a outra pessoa, e você vai ter as crises que vão acontecer, né? E eu brincava, né? Uma pessoa falou para mim uma vez, não, não é assim não. Mas eu falei, rapaz, a primeira crise no casamento da moça para a moça é ela acostumada a dormir em casa na sua cama sozinha, agora levanta e tem um camarada do seu lado. E às vezes é um susto, né? E agora mudou, e ela se dá conta que antes ela poderia levantar e ter um cafezinho na mesa lá, que a mamãe levantou, preparou agora, em alguns outros casos, né? O marido está ali esperando ela levantar e fazer o café para ele agora. Olha só como que mudou essas coisas ali. Mas é um momento bom, um momento de crescimento e um momento em que pode se viver bem, apesar das circunstâncias que vão atravessar esse matrimônio. Agora sim. Doutor Ignaldo, enfim, todos nós, né, claro, somos sujeitos aí a passar por conflitos e situações dolorosas na vida. Isso aí é normal e você vai passar, não adianta, porque vai passar. Né? Grave ou suave, né? Eu acredito que vai passar. Mas eu queria que o senhor falasse pra gente assim, o que de fato são feridas emocionais? Pastor Elber, as feridas emocionais, algumas delas, vou dizer assim, de forma diferente, ela se atualiza, né? Imagine a pessoa que na sua vida de solteiro, no seu lar, passou por algumas privações e viu alguns conflitos, algumas discussões, ou passou por um momento em que os pais se separaram, foi o que nós falamos semana passada, ela já traz em si uma certa dor. Ela já traz um ideal de que como vai ser o seu matrimônio. E muitas vezes a pessoa, quando chega ali no casamento e ela começa a vida conjugal, o rapaz ele não sabe o que aconteceu. Ele não sabe o que essa moça traz da sua história. Talvez não deu tempo de conversar aquele momento de paixão, de cuidado, de sonhos, do que vamos construir, do que não vamos. E ali ela acaba não fala, não conversa tudo, que você só vai conhecer a pessoa quando você está debaixo do mesmo teto. E nesse instante, acontece uma fala ou uma atitude do seu cônjuge que, mesmo sem perceber ou sem saber, ele repete aquilo que ela vivenciou. Então vamos lá, vamos trazer a miúdos. Por exemplo, a menina ou na família ela passou uma privação porque devido às questões sociais e ela ouviu, né, muitas vezes ouvia ou então viu ali presencialmente a dificuldade financeira de lidar com isso. E isso causou para ela um ideal de dizer assim, olha, eu vou cuidar da minha vida, eu vou trabalhar e vou dar conta disso. Mas dentro de casa, na hora que está vivenciando sonhos, chega um momento daquele aperto financeiro que às vezes acontece com as mudanças financeiras que acontecem no nosso país. E quando ela vai acessar aquele que é o suporte dela, agora o seu esposo, suporte emocional, físico, financeiro, aquele suporte traz uma resposta para ela que ela ouviu no passado. Qual é a dor? A dor é a falta do recurso financeiro ou se naquele momento ela sentia assim que foi menosprezada e sentir como que se fosse humilhada conforme aconteceu no passado. Essa é uma dor. E uma das coisas que a gente trabalha com os homens aqui, nós temos até na RTM, né, que tem o livro
Lonerberger, né, que é Cada Homem um Guerreiro, e são 3 volumes, na verdade já tem o quarto, que o quarto não é de Lonerberger, mas são 3. Dentre eles, tem uma parte no livro 2, né, que o primeiro livro é A Nossa Vida com Deus, o segundo livro ele vai trabalhar a questão de casamentos, né, de criação de filhos, e um deles vai falar justamente dessas feridas emocionais, que muitas vezes a menina entra para o casamento, ela entra para a sua história, mas ela sofreu algo lá. Ela não ouviu uma palavra de afirmação na história dela. Ela não ouviu por causa de cada família, e nós falamos, e foi dito isso na semana passada, uma pessoa falou, olha, que viu as dificuldades na família como que tinha, mas já resolveu no casamento dela. Mas tem pessoas que têm dificuldade de não só falar, mas de expressar o amor. E essa pessoa não sentiu isso. E, de repente, uma atitude ela pode sentir isso no casamento. E aí surge o conflito, porque o conflito vai surgir à medida que você passa a primeira vez por algo que você não se sentiu bem, ficou desconfortável, você também não quis falar, colocar para fora e conversar sobre como você se sentiu naquele momento, e isso vai sendo guardado. E aí é aquele acúmulo de pequenas coisas que depois viram um monstro na vida da pessoa. Então, é o que nós falamos também no programa passado. Quem não assistiu, vai lá, dá uma olhada lá, né? Quando nós falamos sobre a questão de que uma separação, se você for observar, é porque acabou o amor. E o que fez esse amor acabar? Nós temos aquela fantasia que o amor não acaba, né? Mas se você entra para um relacionamento, você entrou com aquele amor primeiro, aquela paixão, aquele interesse, você valorizou naquela pessoa aquilo que você viu, algo que te chamou e falou assim, olha, isso vale a pena estar comigo. Você convida essa pessoa para estar com você, só que não há a manutenção desses sentimentos. Não há manutenção desse cuidado, desse carinho, desse sentimento, né? E nós homens temos aquela questão aquela questão da infância, né? Vamos dizer, você quer aquele presente, você conquista e depois você não valoriza mais, que você já tem, já é seu, né? E esse sentimento atrapalha. E quando a mulher ou o rapaz percebe isso na sua vida, vai perdendo o interesse. As palavras de afirmação, né? A doutora Márcia Doneda trabalhou, falou muito bem sobre as 5 linguagens do amor, né? Quando ele citou, e é muito legal a pessoa procurar. E qual é a sua linguagem de amor? E você poder trazer, tem pessoas que é palavra de afirmação, né? E nós precisamos aprender. Tem pessoas que são atos de serviço. Então, ela se valoriza. Mas o outro que tem a palavra de afirmação e eu que sou ato de serviço, eu vou ter dificuldade de falar e ter palavra de afirmação e eu vou ter que ser alertado para isso, né? Qual foi a última vez que eu falei para minha esposa que eu a amo? Ela está me vendo. Eu acho que eu me coloquei numa situação difícil agora. Mas tudo bem, minha esposa te ama aí, Rosângela, tá bom? Falando ao público aí, né? E aí a gente se coloca nessa situação e como a gente vai trabalhar? São essas as feridas que elas vão surgindo. Algumas, se a gente perceber, está vindo da sua história. Por isso que a gente fala, olha, são 2 mesas, que eram, quando eu falo a ilustração das mesas, né, que era a família onde você vivia. E as 2, e depois você se torna um. E aquela pessoa que teve que trabalhar, aquele rapaz que teve que dar conta da vida, que assim, não teve tempo de cultivar o apreço, o cuidado, o carinho, uma palavra de amor, eu te amo, um momento de qualidade, ele vai ter dificuldade na vida conjugal. E aí ele vai pensar da mesma forma, de conquistar, de ter, que é preciso. A mídia vem também, fala e você precisa ter, ele vai pensar, ele traz na mente dele, olha só uma ferida emocional que a gente não percebe. Eu gostei de um pastor que falou um dia o seguinte, quando nós entramos para o casamento, nós já entramos com um pensamento de dívida, né? Porque a gente sempre vai querer dar o melhor para o nosso filho, porque quando vem os filhos, vou querer dar o melhor para o nosso filho, para que ele não passe pelo que eu passei. Mas eu nunca vou conseguir, porque nessa época o melhor para ele é diferente do que eu tinha na minha época. Então eu preciso estar atento e aí lidar com conflito na família, lidar com conflito no matrimônio, tem que começar ali pelo diálogo. E aí vem a questão de lidar com o perdão. Surgiu o conflito, de identificar o conflito. O conflito está acontecendo porque os dois estão dispostos a recomeçar a história e trabalhar,
porque se deixou e até num limite que já extrapolou, ou seja, passou o limite, a tendência é um dos dois querer pular fora. É uma realidade. Então, há tempo para se trabalhar quando você começa. Em tudo isso nós vemos, né? Nós vemos, por exemplo, na questão da saúde. A gente vê quando a pessoa tem um diagnóstico que é precoce, que é inicial, ele consegue lidar com a circunstância e fazer o tratamento e trabalhar a profilaxia o mais rápido. Então a gente precisa pensar nisso. O que que eu estou vivenciando? Como que eu estou vivenciando? Então o conflito, às vezes a gente quer nomear vários tipos de conflito, mas o conflito para uma família pode ser diferente para outra. E talvez o conflito que teve, que a pessoa entrou no casamento para sair da pressão. Hoje não tem, a gente não se ouve muito, né? Tem ainda, mas não se ouve muito, porque antes a menina entrava para o casamento porque ela queria sair da pressão de dentro de casa, daquela questão que tinha. Tanto é que hoje você vê um menino, uma menina, às vezes, ela primeiro estuda, ela primeiro vai, e está certo, ela cuidar, trabalhar tudinho, e chega numa certa idade que ela não se casou, aí chegou a 30 anos, não se casou. Aí depois fica aquele desespero, mas pode-se trabalhar e vivenciar esse cuidado, quem é essa pessoa. E quando entra no matrimônio, é pensar nisso. Então, família vai ter isso. E depois, isso eu estou falando casal, e vem os filhos também. E falamos na semana passada, terminamos na semana passada, da família que é uma família reconstituída ou desconstituída, né? Aquela que tem um recasamento, que casou novamente, que vem outros filhos, aí o conflito já é diferente, porque ainda tem outras pessoas que não era ali daquela família que começou, né? Que agora faz parte, e também são pessoas que precisam ser ouvidas, valorizadas, cuidadas, e que já traz uma ferida muitas vezes, que é o conflito dos cônjuges, conflito dos seus pais. Então, a gente vê que vai abrangendo ainda mais, não é pensar só naquela família, pai, mãe e filhos que já vivem só ali aquela família, mas vem agora uma família que a menina entra, a mulher entra já com filhos no casamento, entra com um problema passado lá, o rapaz também, vão ter outros conflitos. O que não podem deixar, e que precisam tomar cuidado é que o conflito que vivenciaram no outro matrimônio aconteça nesse, porque não vai dar certo. Muito bem. Bom, são 10 horas e 23 minutinhos. O tempo não brinca, amigo. Tá aqui, avançando. Olha só, para você que tá aqui linkado junto com a gente e tiver perguntinhas para fazer pro Dr. Aguinaldo, né? O nosso chat já tá, para você que tá aqui no YouTube, ou puder vir para o YouTube, eu agradecerei muito, ou agradeço muito. Nós agradecemos, né? Muito a você que puder vir para cá para o nosso canal de TV no YouTube. Então, ela é Rede 316 TV, lá no YouTube, você vai para lá e quando você chegar lá, já chega deixando o seu like, se inscrevendo no canal, né? Clica no sininho e aproveita, compartilha aí o link do canal com mais pessoas que você conhece aí. E, claro, se você tiver alguma pergunta, né, vou chamar a pergunta de fórum íntimo e gostaria de mandar pra gente, manda lá no nosso, assim, e não quer ser identificado, né, claro, enfim, gostaria de ouvir a resposta, mas não quer ser identificado, então manda pra gente lá no nosso WhatsApp, no 11 9 30 03 0316, tá? 11 9 30 03 0316. Esse é o nosso WhatsApp e o nosso chat está aqui liberadíssimo também, claro, para você fazer a tua participação. Você que não pode vir para o YouTube, claro, também você pode participar no nosso chat, melhor, lá no nosso WhatsApp, fazendo o teu comentário, enfim, perguntas também, se você tiver. Tudo bem? Doutor Aguinaldo, eu queria que você falasse também um pouco sobre diferença, se é que existe, né? A diferença entre uma mágoa momentânea e uma ferida emocional profunda. Vamos lá, mágoa, aquilo que já surgiu, ele está ali, né? O que eu preciso estar atento? Que essa mágoa, aquilo que a pessoa sentiu ali, ela vai se tornando raiz de amargura, né? E quando ela se torna raiz de amargura, a própria pessoa fica amarga, ela não aceita, ela não quer vivenciar isso. Então, ela precisa saber qual é o detalhe que ela está vivenciando. Olha, aconteceu algo que eu fiquei magoado, se eu busco, converso e trabalho isso, e tomo uma decisão em relação a isso, porque olha só, você, num relacionamento, você foi magoado naquele relacionamento, e a gente faz isso, a gente magoa e a gente é magoado também. E aí, naquele relacionamento que você foi magoado, você vai conversar, você vai dialogar sobre isso.
A questão é, você está disposto, e aí é que eu vou falar um pouquinho antes aqui, né? Já conversando sobre isso, sobre o perdão, e o perdão não é aquela questão de você esquecer que você não tem amnésia, já cansei de falar isso, e vou falar novamente, mas é você estar disposto a arcar com prejuízo. Pensou nisso? Né? Você vai olhar o perdão e olhar assim, quando você quer se libertar disso daí, né? Eu estou com a mágoa de fulano, eu nunca mais falei com ele, aquilo vai persistindo, porque toda vez que eu ouço o seu nome, eu falo com ele, vem aquilo que aconteceu comigo, mas isso está me ferindo, está me machucando o tempo todo, porque querendo ou não, você não resolve, fica dentro de você. E aí o primeiro detalhe que tem é você estar disposto a conversar sobre isso, a perdoar, né? E perdoar vai ser justamente você sair desse sentimento, porque a mágoa é um sentimento negativo. Dessa mágoa, você pode ir para um rancor, por uma ira, por causa daquela ira que houve, esse sentimento negativo que vai te prendendo, vai te ferindo. E toda vez que você vê a pessoa, você só pensa mal e você fica querendo. E por isso que a raiz da amargura vem a questão da vingança. Então, é salutar isso para você? É bom? Né? Ou você está disposto, primeiramente, se libertar disso daí? Né? Só justamente sobre isso. E aí você está tomando uma decisão. Olha, o que eu estou sentindo não está bom, eu estou preso nisso daí o tempo todo. A gente fala, e igual nós conversamos sobre a questão de separação, né? E aí o que que acontece? Muitas vezes, igual foi o seu testemunho, o meu e outros que ouviram, muitas vezes a gente fica carregando a mágoa, a tristeza e a falta de perdão do outro, que nos colocou nesse meio, que eu não tinha culpa, não tinha nada a ver com a história, mas isso estou falando no momento do divórcio, de uma separação, que a criança ou o outro vai vivenciando. Aquilo está bom? Não, não está. Eu quero me ver livre disso? Quero. Para eu me ver livre disso, eu vou ter que tomar uma decisão. E a decisão é, primeiramente, identificar a mágoa, né? Que quando eu falo de mágoa, eu posso falar no sentido geral, mas qual foi a minha mágoa, a minha tristeza? Olha, eu não consigo lidar com a atitude que a minha esposa fez de ter pego meu cartão de crédito, estava tudo certo, ela quebrou a confiança, né? A gente fala isso, quebrou a confiança, comprou uma opção de coisa e aí eu não tenho como pagar e tal. Mas é isso que vai fazer você abandonar a sua história? Não é melhor chegar e falar: "Olha, vamos sentar, vamos conversar, como é que não". E agora não é hora de ficar acusando, já aconteceu, agora é hora da gente procurar entender e trabalhar isso, porque isso é ruim. Se você sai dessa vida, né, o que que acontecia, muitas coisas a gente vê quando a gente vai falar sobre vícios, né, daqui a pouco a gente vai voltar um programa falando sobre vícios, mas o que que acontecia que a gente via na história? Aí o camarada saía para um local, um barzinho, e afogar as mágoas, tem esse nome, né? Ficar aborrecido ali. Às vezes a mágoa dele é porque ele não foi correspondido numa coisa que ele queria, né? Num relacionamento. E aí ele vai ficar aquilo repetindo, repetindo, remoendo e sofrendo por aquilo. Aí, se ele entra no vício, ele vai continuar do mesmo jeito se afundando. É hora de se libertar. Para se libertar, precisa então nomear. E quando ele nomeia, ele busca essa ajuda, ele vai falar isso daí, ele vai identificar e agora ele vai ter que tomar uma decisão, né? E essa decisão é o que nós falamos de chamar de perdão. E aí, quando vai fazer isso aí, que é resolver, né? Eu não quero mais ficar preso ao passado, né? Eu escolhi isso aí, não quero ficar mais preso ao passado. Tem como resolver? Tem. Se eu tenho como resolver, eu vou buscar a solução. Se da outra parte não tem como resolver, eu vou nomear, vou procurar, vou falar, e se a outra parte não quiser, já não é mais comigo. Agora, olha, é com você. Eu vou ficar livre disso daqui. Eu preciso estar livre. E muitas vezes o que a gente vê na família e nas famílias são essas dificuldades de poder lidar com isso. Então, o perdão, ele é fundamental, porque nesse processo, né, eu tenho que pedir, eu identifiquei, então vai envolver eu pedir perdão a quem eu ofendi, né, liberar o perdão, conceder à pessoa que me ofendeu e praticar isso.
Então, olha as vantagens que você tem. Quando você faz isso, até as enxaquecas vão diminuir um pouco, né. Quando você pensa naquilo ali, gente, só em pensar, e não é nada, não existe coisa pior do que você estar diante de uma situação em que você tem essa mágoa, tem essa dificuldade, e você escolheu, porque vamos observar, às vezes a gente não percebe, você escolhe continuar com ela. Então eu preciso escolher ficar livre dela. Então, nós temos atitudes, pastor Elber, que se chamam atitudes de fuga, né. Geralmente a gente foge. Eu não toco nesse assunto, eu não quero conversar sobre esse assunto. "Ah não, eu prefiro não estar perto de fulano, eu prefiro então abandonar tudo e ir embora". Vai levar com você, vai carregar, porque um dia, em uma situação, você vai lembrar e vai falar: "Olha, eu poderia ter agido diferente". E nós vemos isso, como como a gente vê isso em famílias que estão brigados há muito tempo, e aí já perdeu o sentido daquela briga, já perdeu o sentido. E o que precisa é justamente um momento de aproximação e de poder ser sincero consigo e com o outro. E não ficar, né, apontando o defeito do outro. "Olha, eu decidi então ficar com prejuízo, eu decidi, dar jeito de tocar a minha vida". E aí vamos tocar a vida. Então na família também precisa fazer isso também, pastor Elmo. O senhor falando, eu lembro que, eu não sei se foi o nome de uma novela nas décadas para trás aí, que o nome da novela era Amor com Amor se Paga. Eu acho que é assim que era o nome da novela. Não sei se é uma novela, não sei se era um seriado, um filme, enfim. Eu lembro desse nome, Amor com Amor se Paga. E assim, e de fato deve ser muito difícil, né, doutor Aguinaldo? A pessoa receber, ser magoada, tá ali machucada e tal, e tentar resolver isso da forma, agora vamos falar biblicamente falando, né? Da forma bíblica, que é com amor. É muito difícil. Mas eu queria que o senhor falasse também, doutor Aguinaldo, por que muitas vezes conflitos pequenos se transformam em grandes rupturas? Como eu falei no início, pastor Elber, é o acúmulo de situações, é o acúmulo de acontecimentos, né. Porque se o conflito ele é pequeno e eu resolvi, nós nomeamos e resolvemos, acabou. Vai ali. Tem conflitos que você vai lidar com você mesmo e você vai ficar com a perda. Por isso que eu falei do perdão. O perdão, primeiro, você vai, perdoar o outro, porque não tem condição, você vai ali, a gente já conversou, e é o estilo da pessoa, cada pessoa, ela tem a sua forma de ser, forma de agir. Talvez ela precise aprender algumas coisas. Tem pessoas, por exemplo, que ela vai conversar com você, que a forma dela falar é tão, incisiva, que para ela é normal, no contexto em que ela aprendeu. Para o outro, talvez soe agressivamente, seja pessoa prepotente, que pode até ser mesmo, tá. E e a forma de falar, de ser tão direta, soa a falta de educação, vamos dizer isso aí, né. Mas a pessoa fala assim: "Eu sou sincero". Né. Talvez ela só precisa ser falada para ela, e assim, você já percebeu que a forma que você fala fere as pessoas? E aí se ela vai acatar ou não, é dela, é dela, né. Então a gente observa, em relacionamentos, isso acontecer. E aí começa, às vezes, os ataques, as brigas. Repare que o problema maior do conflito não é a solução dele, é que quando um fica atacando o outro. Quando a gente trabalha ali com casais, a gente traz uma questão que a gente fala o seguinte: você fere o seu cônjuge naquilo que você conhece dele. E às vezes é tão automático que você sabe que uma palavra, ela vai saber, o seu cônjuge vai sofrer e você acaba repetindo. Então, se eu tomei a decisão de perdoar aquele aquela afronta que eu sofri, eu agora tenho que trabalhar, e olha que interessante, o auto-perdão. Sempre a gente pergunta: "Você já se perdoa a si mesmo?", né. Por quê? Eu vivenciei isso,
Aí eu tenho que resolver, eu resolvi, nomeei e falei: "Olha, eu vou perdoar", acabou o assunto. Só que vez por outra virá na sua mente aquela situação. E quando vem na sua mente aquela situação, a questão é e a gente não para, essa é a maior dificuldade, pastor Elber. Eu tenho que naquele momento parar e falar assim: "Por que que eu estou acolhendo esse sentimento? O que que eu quero fazer?", né. É aquela vozinha que vem e fala assim: "Ah, rapaz, você não tinha que ter feito isso não, você foi bobo. Olha, para alguns outros, o que que os outros vão pensar de você?". A mente da gente vem umas coisas assim meio e aí eu preciso agora falar: "Não, eu tomei a decisão, eu escolhi, não importa o que os outros vão pensar, importa agora o que que eu estou vivenciando". E se eu escolhi perdoar minha esposa, ou se a esposa escolheu perdoar o esposo e foi resolvido, não importa o que vem. Agora eu decidi isso. Porque se eu não perdoei, porque perdoar não é esquecer não, isso eu estou colocando bem claro, né, é eu tomar a decisão de que: "Olha, eu estou em paz, está resolvido comigo, tá resolvido com o outro", e aí esse outro, né, quando acontecer eu não vou poder falar: "Mas você", não, opa, porque se você fala: "Você fez", ela fala: "Mas você não me perdoou?". E o maior conflito nosso é com a gente mesmo. Então, o conflito na família, ele bate conforme o nosso orgulho, né. Essa é a dificuldade, eu preciso lidar. Então olha, eu aceitei, eu tomei quando você vai olhar, e pesquisar, procurar toda a informação sobre perdão, e até na Bíblia mesmo, vai mostrar que você decidiu, né, de certa forma, você aceitou ficar com o prejuízo, né, você aceitou, acabou aquela situação, então você está compreendendo isso. E aí você não vai ficar mais naquela ansiedade de angústia, eu vou encontrar, como é que eu vou fazer, estressado, com raiva, e não, eu preciso estar bem tranquilo, vou estar buscando, reconstruir a minha história, reconstruir a confiança, trabalhar a comunicação. É de uma hora para outra? Não, é um processo, né. E eu preciso começar a praticar comigo mesmo. Então, eu preciso, aumentar, trabalhar minha autoestima, olha tudo que mexe aí, ó, minha autoestima. Então assim, ah, mas o outro vai falar: "Não, rapaz, se fosse na minha época não era desse jeito". Meu irmão, na tua época, na sua história, eu decidi, e o assunto aqui acabou. Então se está no conflito da família e está resolvido, né, olha, o problema foi eu, a minha esposa, o problema foi eu e o meu cunhado resolveu, está tranquilo, tudo em paz, ok. Se ele quiser a fuga de ir embora, vai ser ele, mas eu vou estar em paz. Né. Mas dentro de casa, com os meus filhos, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar? E aí eu preciso estar atento sobre como eu estou vivenciando essa questão. Ah, foi uma questão, porque conflitos são eles, né. Às vezes foi um projeto que foi trabalhado e não deu certo. Todo mundo levou prejuízo, alguém levou mais. E esse que levou mais, o que que eu vou fazer agora? Não, vamos trabalhar isso, vamos conversar, e vamos, né. É fácil não, porque você vez por outra aquela dosinha vem na mente. E aí, assim, o trabalho do conflito é esse, pastor. Toda vez que vier na sua mente a lembrança, é também você trazer a lembrança qual foi a escolha que você fez naquele momento. Ah, mas veio, poxa vida, eu podia ter tomado uma decisão diferente. Podia. Mas você tomou essa decisão. E a decisão que você tomou agora é dar conta dela. "Olha, eu tomei a decisão de que cheguei para minha esposa, para os meus filhos, olha, está resolvido, vamos colocar agora, para a gente ir trabalhando essa construção, algumas regras, alguns limites, que a gente possa estar trabalhando em relação a isso. Que a gente possa estar conversando, olha, se está atingindo ali, olha, sua fala, ele está chegando ao momento da minha ofensa, da ofensa. Olha, vamos parar, olha o que nós acordamos lá atrás. Ah, não tem, tudo bem. Por isso que quando você olha a questão emocional e quando você traz a Bíblia, né, para poder ver a questão do perdão, a gente vai encontrar quando fala assim: "Ó, não se deixe o sol se pôr sobre a sua ira". Ou seja, dá para conversar e trabalhar isso aí, conversa. Né. Não pega o travesseiro, não pega a o cobertor e vai para o sofá lá dormir no sofá não. Vai lá conversar, tenta conversar antes. Chame para oração, chame para o diálogo. Esse é o momento. Então não é fácil lidar com isso. E aí fala: "Mas alguém está chegando agora", fala: "Mas a gente está vivenciando aqui o programa do Divã, não é na psicologia?". É,
tudo isso envolve principalmente nós cristãos, né? E se não tiver dando jeitos e você quer resolver, busque ajuda. Temos o seu líder espiritual, ele é uma pessoa que vai te ajudar, o seu pastor, né? Quem é aquela pessoa que vai orientar você. Você vai buscar também porque tem pessoas que estão ali, vão lá, vão buscar o padre, vão buscar aquele que vai, o seu líder espiritual. Não deu, busque ajuda psicológica, busque um terapeuta de casal, tem a terapia sistêmica, quem trabalha com a terapia sistêmica vai trabalhar os conflitos de casais e vai trabalhar isso muito bem. Mas, olha, você tem que estar pronto que vocês vão estar frente a frente. Vão trabalhar isso daí. Então, o conflito ele vem isso. E voltando lá, pastor Elber, ainda falando, porque a gente precisa estar bem atento para depois entrar nessa parte, né? Que é a questão do praticar o perdão. Então, quando o pastor falou da mágoa, e eu falei, olha, preciso nomear, é reconhecer mesmo, né? Você é reconhecer aquele ressentimento, o que está acontecendo, é fazer a escolha, né? E essa escolha não é no emocional, é consciente, né? Olha, eu vou deixar essa mágoa para trás. Olha, nós vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar isso aqui, e isso que passou vai ficar lá para trás, né? Vamos terminar isso, não é tapar o sol com a peneira, não houve isso. E, olha, eu preciso entender que eu errei também, né? A gente erra. Então, buscar o auto-perdão, trabalhar isso aí. Então, você liberta, você libera, você se perdoa, perdoa o outro, né? E aí você está pronto para poder trabalhar. Tem uma coisa que a gente fala na visão da igreja multiplicadora, né? A compaixão e graça, né? Então, você vai trabalhar a compaixão com o outro e consigo mesmo. Então, é importante trabalhar esses conflitos, as feridas, né, através da comunicação, de comunicação honesta, que você está ali buscando isso num ambiente seguro. Então a gente trabalha em relação a esse detalhe. Quando você vai, não dá, quer ver? Um conflito que está acontecendo numa família, e aí eu vou colocar o casal e os filhos, não tem como você querer trabalhar com muita gente próximo. Vocês têm que resolver ali, primeiro momento. Se esse conflito atingiu os familiares, numa terapia de casal, essa turma vai ser chamada toda e vão conversar. Mas, primeiramente, vai ser o casal que vai trabalhar ali. E aí a gente vai vendo assim, como é aquela história, você joga uma pedra dentro do rio, né? Quando você joga aquela água calma, já reparou o que acontece? Ela vai formando ondas, né? Ela começa ali e ela vai até ela se dissipar, mas ela vai expandir. Então, começa daquele jeito. Olha, da onde começou o primeiro momento ali, né, no micro, ali na família, no casal, é esse o problema? Houve. Então agora, aonde foi atingido? Vamos começar pela gente. Porque às vezes o outro lá fora, né, quando você chegar lá na família, a pessoa vai falar assim, não, já está resolvido. E ele, não, mas você... Olha, nós já conversamos e nós acertamos aqui. Nós vamos continuar. Se for necessário então mudar de lugar, nós vamos mudar, mas nós temos um propósito. É justamente isso que vai se trabalhando, pastor Elber. Muito bem, agora 10 horas e 44 minutos em Brasília. Teve algo que o senhor falou aí que dá para colocar na camiseta. Para-choque de caminhão também, acho que seria perfeito, né? Outdoor, né? Olha aí que legal. Todas as... Não foi com essas palavras, mas assim, eu tentei dar uma resumida. Todas as vezes que você lembrar da ferida que te fizeram, traga em memória a decisão que você tomou e viva as consequências. Eita. Exato. E é bom essa palavra, pastor Elber, porque tem as consequências. Pode ser boas ou ruins, vai depender de como você vai lidar com ela. Tudo tem consequência. Decida, né? É você que vai escolher qual. E decida que consequência você quer ter, né? De paz, de tranquilidade Exato, ou de exato. rancor o resto da vida, não é verdade? Top demais. Doutor Guinaldo, e as feridas emocionais que podem nascer ainda na infância, né? E refletir na vida adulta? Aliás, vou transformar isso numa pergunta, né? Existem essas feridas, elas podem nascer, né? Acho que essa seria a pergunta, ainda na infância e refletir na vida adulta?
Pastor Elber, vou trazer de novo. E aí eu falo, quem não fez, que é um discipulado, né? Não é pegar só e ler, não é bom conversar com homens, é. E no discipulado de homens que a gente faz aqui, que é o livro 2 de Cada Homem um Guerreiro, tem uma parte lá que vai falar justamente da ferida emocional da pessoa que traz para o casamento, né? É, questões relacionais, né, que a pessoa não teve lá, e ela busca essa afirmação em outras coisas. E aí, muitas vezes, o que, que vai acontecer? Ali ela vai cometer as mesmas falhas no casamento. Ela vem repetindo isso na sua história. E aí, um dia, conversando com uma pessoa, né, a minha pergunta foi justamente isso para ela. Quando você tomou essa decisão? Ela já numa vida já divorciada, entrando num novo relacionamento, e a questão era a pergunta se por que que tudo não dava certo para ela. E na história toda, conversando, trabalhando isso, uma das decisões dela, eu perguntei para ela, essa pessoa justamente, quem que você queria ferir quando você tomou essa decisão? E a decisão que ela tomou, na realidade, olha só, ela já tinha casado, já tinha filhos. Ela queria era ferir o pai dela, porque era justamente aquele sentimento que ela trazia, que era em relação e assim, e a família, assim, se você olhar, era pelo relato dela mesmo, a família era excelente, excelente. Só que ela aprendeu na batalha ali, e ela não sentiu isso, né, às vezes da questão do pai. E aí a pergunta é: você queria ferir quem? Ela falou: "Ah, mas você não pode fazer, não pode fazer". Você fez, né. Você queria ferir quem? E aí quando ela chegou nessa conclusão: "Olha, eu queria ferir meu pai". Aí eu perguntei: "Quem que saiu prejudicado?". Ela falou: "Eu, eu". Então, assim, nós temos problemas na nossa, nós somos seres humanos e vamos falhar. E quando eu consigo identificar e trabalhar isso, seja talvez uma terapia de casal, vai resolver, a partir da decisão que você vai tomar. Então, pode ser mágoas, coisas que vêm sendo trazidas desde a infância. Então, por exemplo, você entra num matrimônio, você entra num momento em aquela correria, e a pessoa, o seu cônjuge, vê a mesma atitude sua no seu que houve no seu passado e que ela sentiu falta, ela pode repetir e ela pode fazer a mesma coisa, ou tomar uma atitude semelhante. E aí não se percebe, né. Então eh, é importante lidar com isso, né. É importante saber que meus pais não foram perfeitos. Eles tiveram a história deles, eles sofreram as consequências deles. Por causa dessa consequência, eu passei, eu sofri também, e eu fiquei com falta disso aqui. E aí sem eu perceber, estou repetindo a mesma coisa no meu casamento. E aí eu preciso lidar. Então repara só, quando eu nomeei, eu estou lidando comigo. E agora que vai ser outro problema, quando eu lido com a minha dor, e é o auto perdão, e eu me cuido, agora eu vou me dirigir ao outro e ver: "Olha, tem acontecido isso com você?". Tem acontecido isso com você? Falando aqui me faz lembrar que não tem nada que ver com essa questão da família, mas um filme muito antigo, Uma Mente Brilhante, né, daquele professor de matemática que depois que ele resolve a questão dele, que ele tinha via, né, a questão da esquizofrenia dele, então ele via a família, via aquelas outras pessoas, e quando ele vai receber o prêmio dele, que ele sai na sala de aula, que ele está parado ali conversando, despedindo os alunos, e vem alguém que vai falar para ele que ele vai receber aquela caneta de ouro, que era o prêmio máximo, né, do matemático ali, e aí ele pede para aquele homem de terno, ele pede para a pessoa esperar, vira para o lado e fala para a aluna ali: "Do meu lado aqui e tal, tem uma pessoa assim, assim, assim", aí é vestido de terno, de chapéu e tal, aí a pessoa fala: "Tem". Aí falou: "Então tá bom". Aí ele se vira para a pessoa e conversa. Ele sabia o que ele tinha. Ele tinha nomeado, ele tinha já decidido e estava resolvida a situação dele, estava se cuidando, tratando. E aí ele falou: "Olha, eu preciso ter certeza". Então, assim, quais as vozes que eu estou ouvindo? Da onde está vindo isso daí? Para que eu possa lidar com essa dor e falar: "Olha, isso aqui não é do outro, é meu".
e eu já resolvi isso e acabou, né. Então essas coisas, assim, que vão atravessando a vida da gente, e muitas vezes atravessa a nossa família, e aí eu causo no outro a mesma dor que eu tive, e o outro também já traz as dores dele e a gente não consegue lidar, né. Fica um sugando o outro, um, né, trabalhando, tentando, tirar o melhor do outro e não consegue. E aí nesse livro do Lonnie Berger, né, que vai falar assim, como 2 carrapatos sem cachorro, cada um querendo, sugando o outro no máximo que ele não tem o que fazer. Então é importante estarmos atentos em relação a tudo isso daí, pastor Elber. Muito bem, 9 minutinhos faltando para as 11 horas em Brasília. Doutor Ignaldo, agora queria que a gente fosse para o subtema, vamos chamar assim, de impacto da vida, né? Como essas feridas não tratadas, elas podem afetar os nossos relacionamentos, né? Ou seja, a família e até o ambiente de trabalho, né? Muitas vezes a gente encontra com pessoas, às vezes, tão amarguradas, tão tolerância zero, né? E aí você vai conversar um pouquinho, tem uma razão, né? Então, a realidade, o pastor já começou a falar aí, ó, olha só, a pessoa que tem essas feridas, esses impactos, geralmente ela vai demonstrar sem perceber. Tem algumas coisas que a gente vê também, por exemplo, tem pessoas que vivem, na fuga, né, e aí ele causa um problema dentro de casa, a gente sempre fala isso, né, porque às vezes a pessoa ela joga, é tão extrovertida lá fora, mas na realidade ela tá sorrindo, ela tá brincando, ela faz aquele que o pessoal fala zoar o outro que se falava antigamente, no fundo ela tá fugindo de alguma coisa, de uma dor. Às vezes ela não quer retornar para casa por causa das coisas que ela vai vivenciar dentro de casa que ela não conseguiu dar conta. Então, assim, é a primeira coisa que essa pessoa precisa saber. E é igual a gente conversa, às vezes a gente trabalha com alguém, a pessoa fala de uma dor e ela traz um sorriso. Se você parar e perguntar para a pessoa de onde vem esse sorriso, você acabou de falar algo ruim. Você acabou de falar que você foi humilhada ou humilhado. E você fala com esse sorriso, porque ele teve que lidar com essa brincadeira, mas na realidade o fundo está ali. Na realidade ele não quer sorrir, mas a expressão vem no rosto como um sorriso, como que todo mundo levou na brincadeira, aquilo lá foi tá, brincadeira, né. Por isso que quando a gente fala do bullying na escola e tudo, é difícil, porque quando a pessoa se dá conta, às vezes ela está brincando, está sorrindo, mas ela está sofrendo ali por dentro, né. Então, no ambiente de trabalho, o ambiente está difícil, ele não está dando conta, porque quando a pessoa está com a família integrada, está tudo bem, e há alguma coisa que acontece, logo o patrão vai perceber, ele não vai produzir direito, ele vai ter dificuldade. Agora, quando essa pessoa, ela vem com a mágoa, aquela angústia que ela não resolveu, o que que acontece? Ela vai repetir isso no trabalho, e alguém já ela vai começar a perceber que a equipe, ela vai ter pessoas da equipe que não querem trabalhar com ela, né, e aí ela deixa de ser produtiva. E aí mais uma vez pode acontecer dela ser transferida de trabalho para trabalho para trabalho, e depois o quê? Vai falar: "Nada na minha vida deu certo". Mas procurou saber o que que aconteceu, de onde veio isso? Procurou pelo menos o autoconhecimento? Porque passa por isso também. Lidar também é trabalhar com autoconhecimento. Lidar com conflito na família é lidar com autoconhecimento também. É muito legal quando você consegue perceber algo e consegue resolver isso e falar: "Olha, eu tenho isso daí, eu acho interessante, não tenho problema nenhum", né. Depois você vai ler o chat aqui, mas está na minha frente aqui, uma pergunta que a Van fez aqui, né. Obrigado, Van, Deus te abençoe grandemente. Mas assim, ela depois você vai ler, eu não vou ler não, né. Mas assim, tem realmente comportamentos que a gente repete e que nos traz, assim, que você vai te trazer uma lembrança que é boa, talvez, ou talvez você faz sem perceber, né. Eu falo com pessoas assim, quando hoje, depois que eu me dei conta disso, né, eu eu tenho coisas que eu gosto, que, por exemplo, tudo você vai repetir em alguma coisa. Às vezes na culinária, às vezes na forma de falar, às vezes no jeito de arrumar a casa. De repente o outro: "Ah, por que que você arruma assim?". "Eu não sei, mas eu acho legal", mas se você olhar, vem daquele que você gostava do jeito de fazer. Eu, por exemplo, eh, alguém fala assim, a minha mãe, por exemplo, ela fazia o quê? Eu custei para quebrar isso, né. A minha mãe, na época de chuva com relâmpago, ela cobria todos os espelhos. Por muito tempo eu fazia a mesma coisa,
né? Tivemos momentos que realmente caiu raio perto de casa, que nós levamos um susto tremendo. Então tem alguns comportamentos que você vai fazendo. Eu, por exemplo, né, falo, por mais, igual eu falei, ó, por pior que seja, eu sou de uma família desconstituída, mas o tempo que meu pai teve com a gente, ele fazia algo que era, que eu me peguei fazendo, que era pegar, né, a mandioca, o macaxeira, o aipim, não sei como é que se fala, no Rio de Janeiro a gente chama de mandioca, né, tem aquela que é massinha, amarelinha, que tem umas que ficam amargas. Depois que cozinhava, ela cozida ali com sal, né, direitinho que você vai comer, ele amassava as macias bem ali, colocava uma margarina e um açúcar e comia. Eu já falei isso aqui. E eu gostava de fazer isso. Um dia eu fui fazer isso em casa, minha filha, uma das minhas filhas olhou e falou assim: "Ah, que coisa nojenta". Eu falei: "É nojento porque você não experimentou". Depois que ela experimentou, pronto, ela gosta assim: "Pai, eu lembro disso". Engraçado a lembrança que ela traz, às vezes, naquela mandioca com amassadinha com açúcar e margarina. Aí a gente tem as restrições de açúcar agora, não pode, né, aí tem que parar. Mas assim, é algo que eu vivenciei na minha casa, que foi um momento. E qual foi o momento isso? O momento foi que um dia ele estava na mesa, minha mãe cozinhou a mandioca, ele pegou e fez isso. Ok. Mas ele tinha um outro costume que eu não peguei, que o costume é o primeiro feijão que era temperado ali, na hora que era refogado, né, a gente falava que era afogado, né, e aí ele pegava um prato daquele feijão e comia primeiro, antes do almoço. Quando estava em casa. E eu lembro disso, mas eu lembro por quê? Eu lembro da mesa, do local. Tem outras memórias que foram ruins? Tenho. O que que eu resolvi? Resolvi liberar perdão e trabalhar isso daí. Não deixar que aquelas lembranças me trouxessem sofrimento, ou me tragam. Não posso falar trouxesse, porque se eu estou falando, porque eu estou lembrando agora. E se eu estou lembrando, eu também tomei uma decisão. E a decisão foi que a lembrança que eu tenho do meu pai com a situação que aconteceu não me tragam mais sofrimento. E por isso eu não vou repetir isso no meu contexto do dia a dia. Mas as coisas boas, olha só, trazendo à memória as coisas boas, eu repito. Aí conversei com a minha irmã, tem uma irmã que está lá em Ilhéus, né, muito mais nova do que eu. E um dia a gente conversando, sem contato, sem vínculo nenhum, né? Aí um dia conversando, quando eu tive contato com ela, eu fiz a pergunta. Eu disse: "Olha, eu não sei, mas aconteceu isso". E foi um momento assim: ó, nós temos algo em comum. A mandioca com açúcar e margarina. Depois de cozida molinho, e aí trouxe uma lembrança boa. Então a gente pode fazer isso, pode vivenciar. Então as consequências no ambiente, pastor Elber, começa dentro de casa, ele pode se espalhar e ir até outros lugares. E ele pode afetar, por exemplo, todo mundo quando está passando com um problema, com a dificuldade. A gente quer continuar, a gente quer descarregar no trabalho, quer fazer, e às vezes o que que acontece? O que acontece é que a gente não está dando conta e eu preciso falar: olha, eu não estou dando conta, eu preciso de ajuda, eu preciso de conversar sobre isso, eu preciso tomar a decisão, o que que eu vou fazer da minha história, como é que eu vou levar a minha vida daqui para frente. Então eu digo que na família tem como ter a restauração, mas precisa dos dois identificarem. Precisa do casal identificar, precisa trabalhar com a família. Ah, mas agora já aconteceu, eu estou numa nova família. Ok, não deixe que os mesmos problemas, porque sem perceber vai repetir. E aquilo que foi danoso vai ser danoso de novo, vai trazer problemas, vai trazer consequências. E mais uma vez, pode ir a ruptura. E você vai continuar carregando essa mágoa o resto da vida. Vai carregar aquela dificuldade de impotência, né? De não ter dado conta daquilo que aconteceu. Ok, pastor? Tá fechado. Tá fechado seu áudio, pastor. Perdão, meu microfone, meu telefone estava tocando aqui, eu tive que pedir para a pessoa para ligar depois. Isso são os muitos trabalhos. Como é que é? Isso são os muitos trabalhos, o homem atarefado, acontece. Bom, mas são 11 horas em Brasília. A gente vai lá para o nosso chat, doutor Ignaldo, pode ser? Que lá tem vários comentários e eu estou vendo perguntas também aqui, né? E também eu quero ir lá no meu WhatsApp, que eu já vi também comentários, não sei se tem perguntas.
Então, lá no nosso chat está dizendo o seguinte: bom dia, amados, sejam bem-vindos, compartilhem e deixem seu like. Quem falou isso daqui foi o meu amigo Dr. Ignaldo, isso mesmo. Aí ele está dizendo mais um dia especial de acolhimento e cuidado, Deus abençoe sua vida, família e seu dia. Essa frase, acolhimento, é bem psicólogo mesmo, né? É bem... E a doutora Maiara sempre fala dela. Um abraço para a Maiara aí. Nós temos uma amiga também aqui, né, uma amiga de dentro de casa aqui também, que ela fala muito isso, a questão do acolhimento, tudo, a questão do acolhimento é bem interessante. O Reginaldo Araújo, ele está dizendo assim, ó, bom dia, graça e paz, estamos na melhor rede missionária do Brasil, a Rede 316, pastor e doutor Ignaldo, forte abraço. Aí o doutor Ignaldo está dizendo bom dia, Reginaldo, você é bênção. A Sandra Mendes está dizendo bom dia com Jesus. O Reginaldo está dizendo amém. A pergunta: como posso me preparar para lidar com situações sendo apaziguador em conflitos e ouvir pessoas feridas emocionalmente, deve ser, né? Emocionais, com feridas emocionais, eu vou botar assim. Isso. Essa pergunta foi feita no chat, né? Correto. Reginaldo, né? Que bom sua participação aí e cada um que está ouvindo. Primeira coisa que a gente precisa estar atento a gente tem que conhecer qual a posição que eu estou, quem sou eu nesse momento, tá? E aí a gente vai estar atento em relação a isso. Quando a gente vai trabalhar com casal, eu particularmente trabalho isso e a gente trabalha até a questão da ética também, que aí na psicologia eu não posso atender um e depois atender o outro. Se é um conflito de casal, e eles querem resolver isso, então nós vamos ouvi-los os dois, vão ouvir os dois, eles têm que estar juntos ali, primeiro detalhe. E aí é claro que no setting terapêutico a gente faz um acordo, a gente chama de contrato terapêutico, tá? E esse contrato é que algumas coisas vão ser limitadas ali, importante. Por exemplo, vocês vão estar falando, então vai ter coisas que vão desagradar os dois, de ambos os lados. Então é importante que haja a comunicação, que haja a pessoa que vai estar ouvindo, e a gente vai mediar esse momento, vai estar atento em relação a isso. Então, a melhor forma de você preparar em relação a isso também, tem cursos, você pode investir nisso dali, né, de como fazer, e a outra é justamente aquele momento que você vai ouvir a pessoa ali, né, e às vezes a pessoa chega pra gente e fala separadamente alguma coisa, não, mas ele tá tão agitado, que vai falar, e aí eu sempre repito isso, olha, não fale nada em que você não vai poder falar na frente da sua esposa ou do seu esposo. Porque eu não vou ficar com esse problema. Eu vou falar. Não é que eu não consiga guardar segredo, mas você está diante de um casal, vamos pensar aqui, a briga que está ali, vou dizer uma coisa simples demais, né? Hoje já não acontece tanto, espero. Mas o jovem, ele entra para o casamento, mas ele tinha um carrão dele, né? Todo o investimento dele era o luxo, era o carro. E a briga da esposa, a questão toda é que ela lá no passado já se sentiu rejeitada, não se sentiu tão cuidada. E aí ela percebe que ali está acontecendo a mesma coisa. Ela vai falar assim, ele gasta dinheiro com esse carro, gasta dinheiro com isso, mas eu fico aqui, ela não me dá atenção, aquela coisa toda. Se você for ouvir o rapaz, ele vai falar para você que a questão da manutenção vai te mostrar por quê, para não ter dificuldades, ele vai conversar sobre isso. Então, os dois, cada um do que estão falando sozinho, ambos têm na sua ótica, na sua forma de vivenciar o mundo e a sua volta ali, o relacionamento, eles têm razão, cada um tem a sua razão. Agora, o que pode ser feito? Se a briga está sendo justamente disso, o que ele precisa ouvir? Ele vai precisar ouvir dela, né? Ele vai precisar, e você está ali para ouvir, né? Não é você que vai falar, ela que, né? Quando ela falar assim para você ali, né? Ah, mas ele só fica olhando isso ou fazendo isso. Você já falou para ele? Diga para ele. Já pensou aquela menina falando ali, meu amor, olha só, eu me sinto rejeitada porque você tira maior tempo para cuidar do seu carro do que cuidar de mim. Eu estou sentindo desamparado. Agora é a hora dele falar, né? Não é de apontar o defeito dela, mas agora o que ele vai falar em relação a essa situação? E aí ele vai ter que reconhecer, ou vai precisar, talvez não reconheça naquele primeiro momento. Repare que para poder lidar, porque a tendência nossa é, como ser humano, como boas pessoas e até pastores,
É que essa pessoa está resolvida agora, tá? Dá um abraço, um aperto de mão, está tudo resolvido. Não, eles foram para casa com o mesmo problema. Porque se hoje não é o carro, e já é uma tendência dele, às vezes ele não percebe. Se hoje é o carro, amanhã pode ser o trabalho. Não, eu quero dar para minha esposa o melhor. Então ele vai trabalhar, um dia tem 24 horas, e ele vai trabalhar pelo menos 18. Aí nas 18 horas sobra 6 horas para ele descansar. E aí ele não tem tempo. Novamente ele negligenciou o cuidado com a esposa. E novamente ela vai falar: eu não quero dinheiro, eu quero você presente. Né? Às vezes a gente se envolve com coisas tão boas que não é que esteja errado, né? Mas você está envolvido, por exemplo, com um trabalho religioso cristão. Pastores passam por isso também. A gente fica tão envolvido com a igreja, com a obra, né? Pastor Elber sabe muito bem disso, com tanta coisa na cabeça que quando você vai conversar, você não consegue parar. E aí é onde é preciso a folga, a férias, né? O que eu estou falando também serve para mim, porque muitas vezes eu me pego falando: olha, eu preciso de descansar. Às vezes eu preciso de descanso sozinho, né? A minha esposa precisa também. Então, o que que a gente vai observando em relação a tudo isso? Então, é muito interessante buscar, preparar, ouvir, e aí essa pergunta sua é muito pertinente. E aí é procurar isso mesmo, né? Porque para apaziguar um conflito, né, eu vou precisar saber de onde surgiu esse conflito. Às vezes você vai ouvir separado, às vezes eu vou ouvir o marido e outra pessoa vai ouvir essa esposa, essa mulher. E aí nós vamos trabalhar isso daí, né? Mas é importante que seja identificado. E aí ela vai dizer que a ferida emocional dela foi a rejeição. Não sei se o pastor Elber já ouviu, e é algo tão impactante quando você conversa com alguém, a pessoa, a primeira fala que ela diz assim: eu vim ao mundo, mas a minha mãe não queria que eu nascesse. Ou o meu pai queria que ela me abortasse. Alguma coisa assim. Que é crime, tudo a gente vai olhar. Mas e aí a pergunta que eu faço logo para a pessoa é: como é que você sabe dessa história? Percebe? Como é que você sabe disso? Alguém me falou. Agora, quando essa pessoa falou, qual o sentimento que foi gerado ali dentro? Olha uma mágoa sendo carregada aí. Na minha vida alguém não me quis. Aí pensa agora num conflito familiar. Pensa numa família desconstituída. E aquela pessoa às vezes vai falar assim: será que eu sou culpado de tudo isso? Será que não era para eu estar aí? Será que é por causa. Tem pessoas carregando isso que não precisa carregar. É só identificar. É saber da história. Às vezes a pessoa vem com atenuante, né? Vem com aquela assim para melhorar. Não, mas eu fui criado com a minha avó, ela me amou demais, é minha mãe, é ela. Mas a história veio. E aquela pessoa falou: eu queria conhecer minha mãe. Pelo menos para olhar para ela e saber quem que era. São feridas. E às vezes você entra num casamento e você não sabe que a pessoa traz isso, ela nunca falou. Ou às vezes você sabe, mas também isso não faz parte da sua história. Então, assim, são feridas que aconteceram lá. E as outras vão causar aqui. E vai se repetir. Então eu preciso estar atento em relação a isso. Por que está acontecendo essa briga? De onde está acontecendo? Qual foi o momento? Qual foi o momento que deixou de amar um ao outro e agora passou a cuidar? Porque quando você olha um casamento bem duradouro, é algo assim maravilhoso, que você vê a pessoa que você fala: mas tem amor mesmo? Tem. É aquele amor de cumplicidade, de um entregar a sua vida pelo outro. Ele continua ali, né? Agora só sobrou o casal, a família, os filhos cresceram, foram embora, né? Agora o que está sobrando é o seguinte: é uma casa enorme, que era para poder ter os 10 filhos. Agora ele precisa ir para um quartinho, para uma kitnet, porque é só ele e a esposa. E agora ele vai vivenciar isso. Não, olha, eu tive tudo isso, graças a Deus, eu dei conta. É aprender a viver com isso, eu dei conta disso. Agora é hora de mudar, né? Então passa por tudo isso, sobre questão de família. Pastor Elber, é contigo. Eu acho que travou. Se não travou, eu vou continuar. Depois eu volto. E continuando isso, meus irmãos, quando a gente vai percebendo também, o pastor Elber caiu, isso mesmo. Quando a gente fala do conflito de família, e voltando aqui, apesar que ele estava falando, né, a comunicação, isso cai na comunicação honesta, uma comunicação não violenta, trabalhar. Então a gente sempre vê isso aí, ó. Na família precisamos ter a comunicação não violenta, né? Então é pensar nisso dali. Depois do Reginaldo veio a Sidneia,
né? Bom dia, irmãos. Marluce, Maria também, coisas ali, os emojizinhos ali, amém, né? A Cilândia Araújo, bom dia. Cilândia, bom dia, obrigado por ser aqui presente, né? Até uma Lúcia, né? Que está aqui, eu estou olhando, só estou citando o nome de quem está no chat, tá, irmãos? E amigos. Que nosso bom Deus abençoe as famílias e cure os corações. Amém, verdade, né? Irmã Van Gomes, que tema importante, Deus cuida dos detalhes de nossa vida, cuida sim, né? Aí o pastor Elber fez aquele resumo, todas as vezes que você lembrar da ferida que te fizeram, traga em memória a decisão que você tomou, né? A Luci, né? Ela falou, graça e paz, bom dia, meus irmãos, irmãos em Cristo Jesus, né? A Bíblia em quadrinhos, pastor Elber, viva essa decisão e suas consequências. Aí a Cirlândia falou assim, olha, estou lendo um livro muito bom, Famílias Imperfeitas, Graça Perfeita. Parabéns, isso aí, do pastor Lisânias Moura, maravilha, olha só, isso é muito bom. A Van disse, doutor Ignaldo, é verdade que replicamos o comportamento, né, os comportamentos dos nossos pais? Muitas vezes vejo eu fazendo coisas que minha mãe fazia. Isso é comum? Sim, foi o que eu falei, às vezes a gente acaba replicando. E aí eu preciso estar atento o quanto isso me afeta e afeta o outro. Porque aquilo que talvez fosse tão tranquilo, tão simples lá, talvez o outro não está acostumado, não vê. Então eu só preciso trabalhar isso dali, porque tem coisas que me alegram. Que foi que minha mãe e meu pai fazia, né? Eu gosto de brincar, o pessoal mexe comigo aqui que eu falo de contar história, né? Que minha mãe lá, da família, às vezes não tinha televisão lá, estava naquele frio. Aí minha mãe começava a contar, mãe, conta história. E aí ela inventava umas histórias sem pés nem cabeça. E aí eu aprendi isso quando eu estou um pessoal que começa a falar, a gente começa a contar para as crianças, aí eu só vejo uma saindo de um lado, uma saindo do outro, que eu falo, essa história nunca vai acabar. Mas é porque eu repito o que minha mãe fazia, eu lembrava, e é engraçado para mim, para o outro talvez não. Aí eu paro, começo a rir e a turma vai rindo. As minhas filhas ficam bravas com isso também, né? Uma hora vocês conversam com as minhas filhas lá, né? E aí é muito interessante. Estou lá em cima, pastor, né? A Bernadette diz assim, bom dia, meus irmãos, graça e paz de Jesus. Pode continuar daí? Pode, doutor Ignaldo. Eu estava me ouvindo aqui na rádio, doutor Ignaldo, o senhor tinha sumido, né? E eu estava me vendo também aqui no YouTube, né? E o senhor tinha sumido. Aí eu não entendi nada. Eu não sei se foi o YouTube que caiu, não sei se foi aonde que caiu, né? Mas enfim, estava todo travado aqui. Mas no YouTube a gente continua normal. No YouTube eu acredito que não teve nenhum corte então, né? Pastor Albert, aconteceu mesmo comigo aqui também. Primeiro o senhor travou e sumiu. Eu falei, acho que ele sumiu, vou continuar. Mas aí, qualquer coisa vai faltar só um pedacinho. Para que no YouTube tenha ficado tudo certinho, né? Aqui na rádio tinha sumido, melhor, no YouTube tinha sumido, mas na rádio estava normal, que eu estava ouvindo por aqui, né? O senhor tinha sumido aqui, eu estava ouvindo no meu telefone, o retorno aqui da rádio, e estava tudo normal. Mas vamos lá. Eu tô vendo aqui que o YouTube também deu outro probleminha aqui, mas ok, mas voltou. Luci Carneiro aí, antes da mãe falar de novo. A gente parou na Luci Carneiro, né? Graça e paz, bom dia, meus irmãos, em Cristo Jesus. Aí a Van Gomes está dizendo, vamos igualar os likes com a audiência, bonitos de Jesus. A Bernadette está dizendo, então, gente, por favor, você que ainda não deixou seu like aí, ó, né? Deixa eu só dar uma atualizada aqui para ver como é que tá isso daí. Ok, os likes já estão ok agora, né? Mas tem muitas pessoas que às vezes estão chegando também agora. Então você que está chegando, deixa seu like, né? Por favor, passa por aqui, é muito importante. E se você não é inscrito no canal, se inscreva lá no nosso canal da Rede 316 TV, ok? A Bernadette Sena, ela está dizendo o seguinte, é verdade sim, eu também muitas vezes repito o que minha mãe fazia e até dizem que sou mandona. E ela está aqui... Aí, ó. Né? A Van está perguntando assim, a Van está dizendo o seguinte, atendo muitas mulheres e geralmente as mulheres recebem a necessidade de ajuda, percebem a necessidade de ajuda e os homens quase nunca. Isso é comum, ela está dizendo. E a Van está dizendo mais aqui, ó, o curso de medidor de conflitos. Mediador. Legal, doutor @Reginaldo está falando aqui, está conversando com acho que respondendo o Reginaldo lá atrás, né? Aí ela diz mais aqui, se ouvir diante de um mediador, né, é muito importante, porque
Por vezes, as coisas são ditas e o ouvinte não esteja entendendo o que está sendo dito porque está ouvindo conforme a própria perspectiva. Isso. E o Reginaldo está dizendo, boa van, vou procurar fazer novamente. Tem 23 anos, deve ser, 10 anos, não entendi. 20, não entendi. 10 anos que ele fez. 23 anos que fez. Eu acredito que é isso, né? Aí, obrigado, Van Gomes. Valeu, Reginaldo. Deixa lá no nosso chat, no nosso WhatsApp, rapidinho, doutor Ignaldo, porque eu vi aqui também alguns comentários. Deixa eu só voltar aqui. Mandou um abraço pro meu amigo Zacarias Ernesto Miambo. O Zacarias está lá ele está na África, né? Ele está dizendo o seguinte, ó, paz e graça, pastor Welber e doutor Ignaldo Pinheiro. Estou plugado a partir de Moçambique, Maputo, Ponta do Ouro. Olha aí que legal. Tá lá o pastor Zacarias. Um abraço aí, pastor. Aí ele está dizendo, sou o pastor Zacarias Miambo, da Primeira Igreja Batista de Ponta do Ouro. Saudações a todos os ouvintes da rede. É uma bênção estar conectado a essa rádio. Valeu, pastorzão. Obrigado, querido. Deus abençoe. Deixa eu ver quem mais está aqui. Tem um recadinho aqui, doutor Ignaldo, que eu acredito que é para o senhor. Pelo tamanho do áudio, é alguma pergunta ou algum comentário? Deixa eu ver aqui. Peraí, para poder ouvir eu tenho que liberar aqui o meu áudiozinho que eu tive que desligar. Dia, doutor Ignaldo, melhora para o senhor, tá? Doutor Ignaldo, eu vou fazer uma pergunta bem curtinha para o senhor. Tem um casal na minha rua aqui, e esse casal, eles são conhecidos há muitos anos. E ela se tornou cadeirante, e ela gosta muito de querer vir aqui para casa. O marido traz ela para cá, junto com ele, tudo. Mas ela é muito brigona. Quando ela liga para mim, que se eu estou em casa, aí já começa a discussão junto com ele por telefone. Aquela mulher de provérbio, né? Aí eu fico às vezes querendo descartar, não receber, mas eu fico num dilema. Mas é muita briga, a vida toda ela discute com ele aqui, chega discutindo, sai discutindo, e eu fico sem saber o que fazer, se eu continue aceitando vir para cá ou não, porque é muito complicado. Eu até falei com ele, por que você não começa a acompanhar a palestra? Eu expliquei todinho aí a palestra que o senhor dá aí, que ajuda muito, eu contei minha experiência. Não, eu já acompanho os psicólogos, mas eu tenho história, tudo. Essa é a pessoa que não acata, assim, né? Às vezes os conselhos, as palavras que a gente tenta passar. Eu fico pensando, meu filho chegou e falou, mãe, acabando a história, eu fico cansada, mãe, cansada de ficar assim, dando atenção para as pessoas assim. É muito complicado, né? Doutor Ignaldo. Então, obrigado aí pelas melhoras, né? E também obrigado por ter mandado sua comunicação aí conosco. Uma das coisas que a gente observa é o seguinte, enquanto a senhora estava falando, será que ela tem percebido isso? Né? Que essa é a atitude dela? E aí a questão toda é uma hora que estiver tranquilo, que ela estiver receptiva, passa isso para ela, pergunta isso com ela. A senhora já reparou, por acaso, a senhora vive brigando? Na vinda aqui, o seu esposo te traz aqui também, e você tem brigando. É assim mesmo, o tempo todo, né? Porque a gente fala para a pessoa procurar ajuda, ela vai falar, não, sou assim mesmo, não preciso, já estou procurando. Homem, igual foi dito ali também, né? Homem tem mais dificuldade mesmo, porque tem que reconhecer. Sabe qual é o maior problema? É que quando eu reconheço que eu estou numa dificuldade, eu tenho que dar uma resposta e assumir a consequência, conforme o pastor Elber colocou ali. Eu tenho que dar uma resposta e talvez a senhora reconhecer que realmente eu estou ficando ranzinza, eu estou ficando difícil, e as pessoas podem começar a não querer mais me receber. Será que é isso que eu quero? Então o que eu posso mudar na minha história? Se eu tenho essa pessoa que está do meu lado, mesmo com todas as minhas dificuldades, e ela está me atendendo, por que então que eu tenho que ficar brigando com essa pessoa? E aí isso é comum meu? Da onde vem isso? Então, assim, o cuidado é justamente isso. E às vezes a pessoa precisa se dar conta disso, realmente. O outro tem culpa, tá? Ela teve uma situação, uma circunstância na vida e se tornou cadeirante. Essa pessoa, que é o esposo, ele tem culpa disso? Ele tem alguma contribuição? Se ele tem, você decidiu perdoar?
Olha só como que acontece. E é esse diálogo, o cuidado, o respeito. Então a senhora pode receber sim, mas também se preservando, se cuidando. Porque como a senhora falou, olha, na hora que liga e fala que vem, você, olha, já vai dar problema, a gente já começa a ficar ansioso, a gente começa a passar mal. Então é poder dizer isso para a pessoa na hora que estiver bem. Eu tenho reparado. Isso é tão. Como é que você se sente disso? Que para mim é desagradável, às vezes, mas eu não entendo a sua história. Você pode dizer, e aí pode ajudá-la a buscar ajuda, porque quando você fala para a pessoa não fazer, ela vai falar: não, não estou fazendo, mas ela não está percebendo que ela está perdendo o que está acontecendo. Muitas vezes a gente perde por causa disso, é o chamado nomear, e nomear com respeito e cuidado. Obrigado. Muito bem, doutor Ignaldo, eu tenho mais duas perguntas, uma delas bem grande, né, assim, a pessoa contando, fazendo todo um contexto e fazendo a pergunta, dá tempo? Faz essas duas para a gente não ficar pendente, né? Para a gente Tá poder bom. continuar. Aí eu seguro mais um pouquinho. Maravilha. A primeira delas é a seguinte: e quando uma das partes sinaliza, avisa e busca ajuda, mas a outra parte não percebe a própria necessidade de ajuda e se encontra numa posição de conforto, achando que a outra parte está exagerando e acaba colocando no cônjuge a solução. Abre aspas, se você mudar seu jeito, e eu te peço sempre, as coisas vão mudar. Fecha aspas. Mas o outro não aceita os pontos de melhoria em si mesmo, que o cônjuge diz que precisa mudar. Desanima, não vemos expectativas de mudança. Aí tem mais, e vem aí a pergunta. Meu marido, quando estamos numa discussão, ele pega as chaves e sai, me deixando totalmente alterada. Ele diz que é para acalmar os ânimos e depois de um tempo volta como se tudo estivesse resolvido. Mas para mim está colocando debaixo do tapete. Isso é fuga ou ação de amenizar mesmo, doutor Ignaldo? Olhando assim por alto, parece ser fuga, mas eu não sei qual é o contexto. Aí o que, que acontece? A realidade é, você percebe o momento que vai chegar o conflito e se percebe como pessoa, sabendo que isso vai acontecer, você já sabe que vai acontecer. Na hora que ficar bem acirrado a discussão, ele vai sair. A questão é, o que, que ele tem que mudar? Porque não é você que vai mudar o outro. Ele precisa mudar. Essa é a diferença, né? Então, se ele não se percebe, o que, que você pode melhorar para que você não fique sofrendo? O que, que você pode melhorar para poder lidar com essas circunstâncias e até falar, antes dele pegar a chave e sair, você mesmo falar, olha, o assunto termina aqui e vou tocar minha vida, vamos cuidar, vamos mudar essa história, que eu não vou ficar discutindo, né? Então, antes do outro fazer, você pode fazer, mas é você que quer ficar brigando, quer ficar, né? Não é que eu estou dizendo que você está brigando, né? Mas que você chegou num momento de alteração, ele sai, para ele é tranquilo, é confortável, ele volta bem, mas você fica com aquela dor, com aquela angústia. E então, da onde surgiu a discussão? Da onde tem surgido? O que, que você pode fazer para melhorar? Né? E aí uma coisa boa, tem aquele filme A Prova de Fogo, né? Que é do casal que eu falo, esses filmes são muito bons, para a gente sentar o casal assistir e poder avaliar aonde eu posso melhorar. Né? Então, a gente vê assim que naquela história a melhora só aconteceu quando o outro foi, deu pontapé inicial e começou a trabalhar um dia de cada vez. Então observe isso. Por que, que chegou a essa conclusão? Por que, que chegou a essa confusão? Por que está acontecendo? Vamos evitar antes. E aí eu vou trabalhar. Um dia vai falar, ué, mas você não está brigando mais? Claro, eu mudei, porque você não vai mudar, mas a gente vai mudar aí, tá tranquilo. E vão tocar a vida. E pode pedir ajuda, procurar ajuda. Muito bom. A outra participação, doutor Ignaldo, a pessoa está dizendo o seguinte, na verdade não é uma pergunta, ela fez aqui, ela contou uma história da vida dela lá. Ela está dizendo assim, ó, dentro dessa fala do pastor Ignaldo, estou vivenciando tudo isso com a minha irmã. Aí ela botou entre parênteses, falta de perdão. Ela adquiriu uma ansiedade ao extremo. Da última vez foi amarrada pelos bombeiros para a emergência e não quer se tratar. Peço até orações por ela. Aí ela fez aqui o comentário, cuidemos de nossa saúde emocional, irmãos, sempre. Abraços a todos.
É o ponto, né, doutor Aguinaldo, a que isso pode levar, né, a uma situação de... Ela citou aqui falta de perdão, mas pequenas picuinhas, pequenas coisinhas, né, aonde pode chegar, né, doutor Aguinaldo? Exato. Aí vem os sofrimentos emocionais, né? Vem a depressão, vem a angústia, vem a tristeza, vem uma ansiedade generalizada. E aí a gente vê assim, mas da onde está surgindo isso? Está acontecendo num conflito familiar em que não tem perdão, em que não tem cuidado, né? E a gente não percebe. Quem está ali dentro às vezes não consegue perceber. E como foi dito, o homem ele é mais difícil de reconhecer o erro e de falar, olha, eu preciso de ajuda, eu quero mudar. Por isso que precisa ter essa empatia, esse cuidado, esse momento, e é diálogo, é conversa, é ouvir o outro, é olhar para si mesmo. Será que tudo aquilo que o outro está falando para mim, sobre a minha atitude, é verdade? Né? Será que já começou a falar, já é 10 vezes que fala a mesma coisa? Já que na hora de eu parar e perceber? E se eu conversar com alguém, como é que vai ser? Eu tenho percebido isso. Então, é um momento que começa a buscar a restauração e o cuidado. E aí é a decisão, olha, eu sou assim e eu preciso mudar. Agora, quando eu fico sabendo, eu tenho que dar uma resposta. A dificuldade nossa é dar resposta. E a resposta é através de atitudes. Não é eu sou assim porque eu sou assim, não. Ok? Pastor Elber, a gente fica por aqui? Por aqui, claro, já são 11h27. Eita, hoje a gente bateu o recorde, né? Dentro, quando o doutor Aguinaldo está trabalhando, ele já sai daqui agoniado, né? Porque aí o tempo fica muito estreito para ele trabalhar. Semana que vem, vamos falar sobre autocobrança e perfeccionismo, o peso de ser sempre forte, né? E como lidar com essas expectativas irreais e descansar na graça de Deus, né? A gente precisa estar atento em relação a isso aí. E aí uma das coisas que envolve, igual a gente falou sobre família, às vezes a gente quer a família perfeita, a gente quer aquilo, né? E a gente acaba sofrendo, desgastando demais, né? Fazendo. Só para terminar aqui, lembrei, quando a gente vai falando, eu falei com alguém esses dias, rapaz, você está igual a Marta, né? Marta da Bíblia. Marta, Marta, você está tão afadigada, né? Olha, para um pouco, senta aqui, vamos vir que nem Maria, né? Vamos aproveitar ali. Às vezes a gente fica afadigado com tanta coisa e acaba sofrendo emocionalmente. Pastor Elber, um forte abraço. Um abraço a todos vocês. A Luciene, ele mandou um bom dia, já deixou o like ali, muito legal. Deus abençoe. Você está lá de Natal, né? Natal. Todos vocês que participaram, inclusive o nosso amado pastor lá em Moçambique, né? Moçambique, Maputo. Um abraço a todos vocês aí. Tchau, tchau. Você ouviu Divan na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divan na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.